Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Aula aí bacana sobre excludentes da culpabilidade. No caso aqui, a coação irresistível e obediência hierárquica. O artigo 22 do Código Penal traz a seguinte redação: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Primeiro aspecto interessante aqui. São duas causas legais que excluem a culpabilidade. Isto é, se exclui a culpabilidade. Professor, como assim exclui a culpabilidade? São causas que, se olhar do ponto de vista, é a situação em que o sujeito pratica o fato típico, antijurídico, mas não é culpável. Mas como assim não é culpável? Porque ele agiu, mas ele agiu de forma em que ele não tem culpabilidade. Quando se fala em coação irresistível, nós estamos falando da coação moral irresistível. Então a pessoa foi e ameaçou. Chegou no agente e diz assim: se você não matar determinada pessoa, eu mato a sua família. Então, numa situação de coação moral irresistível, ele foi até o local e matou a pessoa a qual ele tinha que matar para poder salvar a sua família. Percebam, ele teve domínio, ele teve vontade. Mas, professor, mas a vontade dele foi viciada. Não, os motivos que levaram ele a cometer o delito foram motivos em que não se espera uma conduta diferente da qual ele cometeu. Por isso, coação moral irresistível. E obediência de ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, também. Aqui nós vamos ver que se trata de uma relação de ordem hierárquica. Como assim de ordem hierárquica? Nós estamos falando de uma relação em que se envolve aí o funcionarismo público. Então, nessa situação, vamos imaginar os policiais. Nessa situação, o superior dá uma ordem para seu subordinado, e essa ordem não parece ser tão ilegal assim, e o subordinado acaba cumprindo uma ordem. Em tese, tanto o subordinado quanto aquele que sofreu a coação moral irresistível, eles cometem um fato típico, ilícito, mas eles vão ter as excludentes da culpabilidade. Mas vai ficar por assim mesmo? Não. Aquele que fez a coação moral irresistível, ou aquele que deu a ordem, eles serão punidos. É isso que está dizendo o artigo. Mas vamos lá. Então, só para deixar bem claro, a natureza jurídica desse artigo são causas excludentes da culpabilidade. Só para a gente fixar aqui, lembre-se, o crime é o fato típico, ilícito e culpável. Então, diante disso, vai se excluir a culpabilidade, o terceiro elemento do crime. Por isso que se fala que a natureza jurídica está. O que é isso para o direito? São causas excludentes da culpabilidade. Vamos falar da coação moral irresistível. Ela tem os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro requisito: ameaça do coautor, ou seja, a promessa de mal grave e iminente ao qual o coagido não é obrigado a suportar. Significa que o sujeito ele recebe um mal grave. Detalhe, é um mal grave, uma promessa de mal grave e iminente, isto é, está prestes a acontecer. Então, é algo sério, algo que requer
uma decisão de imediato. E aqui deixar bem claro, trata-se de uma coação moral de ordem irresistível. Como assim irresistível? Isto é aquela coação que não teria como a pessoa falar não. É aquela coação em que qualquer pessoa na situação dela teria feito a mesma coisa. É uma forma de você dizer, de humanizar o direito penal. É uma forma de dizer, tudo bem, meu amigo, você cometeu um fato típico, ilícito, mas você não tem culpabilidade, porque qualquer um teria feito a mesma coisa. Professor, qual que é o segundo requisito? O segundo requisito é que essa grave ameaça, ela é algo que ele tem que fazer, porque se ele não fizer, aquela grave ameaça ela é inevitável. Ou seja, se ele não fizer, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o mal. Não tem como esse perigo ser evitado. Ele não tem aonde correr, ele não tem aonde se socorrer. O cara fala, você não pode chamar a polícia. Estou te vigiando. Então, ele não tem escapatória, ele não tem uma segunda opção. Como eu falei para vocês, o caráter dessa ameaça tem que ser irresistível. Professor, e se a coação moral for resistível? Bem, se a coação moral for resistível, aí ele vai ser punido. Se a coação moral for resistível, ele vai ser punido, mas vai ser punido ali, mas com uma atenuante da pena. Então, a coação, quando ela é resistível, isto é, não é um mal tão grave, não é um mal tão iminente, ele poderia sim suportar, mas ele não faz. Então, coação moral, que era aquela, aqui, para ser excludente de culpabilidade, ela tem que ser irresistível. E tem que haver, tem que ter a presença de pelo menos 3 pessoas envolvidas. Sim, a pessoa que faz a ameaça, a pessoa que está sendo basicamente a vítima de tudo, é mais ou menos o seguinte: quem faz a ameaça, aquele que recebe a ameaça e o objeto da ameaça. O C, vamos supor, eu vou matar o C. E B não quer que você morra. Então, sempre vai estar envolvido pelo menos 3 pessoas. O coautor, o coagido e a vítima do crime a este ser praticado. Detalhe, tem a vítima do crime também. Então, sempre há no mínimo 3 pessoas. Qual que é o efeito jurídico? Pune-se somente o coator. Ou seja, aquele que emitiu a coação moral irresistível. Se ela for resistível, vai ser uma atenuante genérica da pena. Significa que o sujeito vai ter uma pena próxima do mínimo legal. Isto é, ele vai ser punido, mas terá uma pena próxima do mínimo legal. Detalhe importantíssimo: coação física irresistível é diferente de coação moral irresistível. Existe aí uma grande diferença entre coação física irresistível e coação moral irresistível. Isto é, a coação física irresistível, o que ele vai fazer? Ele vai suprimir a conduta. Ou seja, o agente não tem conduta, não tem voluntariedade na conduta. Consequentemente, exclui-se o fato típico. Coação física irresistível, exclui-se o fato típico. Coação moral irresistível, exclui-se o quê? A coação moral irresistível. Exclui-se a culpabilidade.
Poxa, professor, então isso cai em prova de concurso público? Isso despenca na prova de concurso público, porque ele tende sempre a confundi-los. O conceito e os efeitos da coação moral irresistível e da coação física irresistível. Vamos falar da obediência hierárquica. Primeira situação. Trata-se de uma relação de hierarquia. Então, nós estamos falando de administração pública. Vamos lá. Eu falei de relação entre patrão e empregado, só se for dentro da administração pública. Quando se fala em relação de hierarquia, nós estamos falando de administração pública, nós estamos falando de uma hierarquia que existe entre as polícias, entre os bombeiros, enfim. Hierarquia. Agora, no âmbito privado, não existe a questão disso. Vamos lá. Primeiro ponto a gente já esclareceu. Segundo, a pessoa que recebe essa ordem, ela tem cara de ser legal. A pessoa que recebe essa ordem, ela não conhece a ilegalidade da ordem. Então, vamos imaginar o seguinte, você está me assistindo, você está estudando para carreiras policiais, ou você está estudando para ser delegado, enfim. E aí você chegou lá, você é agente da Polícia Civil, passou no concurso, e o delegado te chama na sala e diz, olha, fulano, eu quero que você faça isso. Você está novo na carreira, você ainda não sabe de todos os procedimentos. Aí você fala assim, bem, eu não sei de todos os procedimentos ainda, mas como é que eu faço aqui? Bem, você começa a perguntar para um, para outro, você fala, realmente aqui parece ser uma coisa legal. Então eu vou cumprir a ordem. E outra, quando nós estamos na administração pública, ordem de superior você não pode desobedecer, salvo se ela for manifestamente ilegal. No caso aqui, ela tem um caráter de legalidade. Como eu falei para vocês, decorre de um direito público. Professor, e se ele obedecer uma ordem manifestamente ilegal? Bem, aí ele vai ter uma atenuante da pena. Vamos para alguns exemplos. Estamos falando de um hospital público, numa rede pública, aonde o médico encontra seu desafeto. Ele chega na enfermeira, as enfermeiras ficam muito bravas comigo com esse exemplo, mas eu estou dando um exemplo e fala assim para a enfermeira, aplica a medicação tal. Aparentemente é uma medicação comum, mas a enfermeira não sabe, mas não poderia aplicar aquela medicação, mas ela obedece à ordem do médico. Consequentemente, ela vai e aplica e causa a morte do paciente. Quem vai responder pela morte do paciente é o médico, porque ela cumpriu ordem de superior hierárquico, não era manifestamente legal. Ou o policial que está começando o trabalho nas ruas, o policial militar. Aí ele se depara com uma situação, ele recebe a ordem do comandante da guarnição, e é uma ordem que aparentemente é legal, não há nenhum problema. Vai lá, pega o sujeito ali, o sujeito já estava algemado, ele chega na cena, o sujeito está algemado, diz, vai lá, pega o sujeito e bota no camburão, vai lá. É uma ordem manifestamente normal, tranquila, mas depois descobre-se que a prisão tinha sido feita de forma ilegal, mas ele não tinha esse conhecimento. Agora, se ele sabe que a prisão é ilegal, ele sabe que não podia assim ser feito, aí, e ele cumpre a ordem, ele vai responder também pelo crime. Questão aqui, vamos lá, gente. Apesar de estar pequenininha a letra, vocês têm aí no material de vocês. Lá de Rondônia. Em uma situação hipotética, um chefe de departamento da prefeitura de determinado município ordena que seu subordinado o ajude a levar uma mala de dinheiro subtraído das finanças públicas para sua casa,
garantindo estar apenas fazendo um empréstimo para pagar dívidas. Estranhando a situação, o subordinado manda uma mensagem para um advogado, perguntando como deve proceder. O advogado, por sua vez, responde prontamente que, conforme a doutrina, letra A, o servidor possui dever legal de obedecer atos de seu superior hierárquico de forma inquestionável. Acabamos de ver que não é bem assim. B, o servidor tem irrestrita liberdade para decidir em função da sua estabilidade no cargo. Irrestrita? C, imperatividade relativiza a atitude do chefe de departamento invertendo o ônus da prova. D, a ordem por manifestamente ilegal afasta a presunção de legitimidade do ato. E letra E, a ordem, embora excepcionalmente, contém elementos essenciais para sua eficácia. Espera aí, um dinheiro, uma mala cheia de dinheiro, muito estranho tudo isso. Aí fala para o cara, leva para minha casa ainda. Tipo, não é nem dentro da administração pública, é sair de lá para ir para a casa dele. Olha, totalmente ilegal. A resposta correta é a letra D. Sim, é uma ordem manifestamente ilegal, então você não precisa cumprir o ato. E é isso o nosso momento reflexivo de hoje. Eu acho muito legal isso aqui. Durma com ideias e acorde com atitudes. É bom sonhar. É bom a gente ter ideias. Mas o mais importante do que ter ideias é ter atitudes. É ter força. É você buscar e concretizar aquilo que você tem na sua cabeça. Então não basta ficar no mundo das ideias. Mas ter força, garra e disposição para ir atrás e fazer acontecer. Não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível, tá? Basta acreditar, basta ter paciência que você chega lá. Tá certo? Então era isso que eu tinha a dizer para vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Laconcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Laconcurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.